Olá, meus amigos, eu sou Bia Kicis. Hoje é dia 11 de julho, são 10 horas da noite e eu estou gravando esse vídeo porque acabei de saber de uma notícia que eu considero bastante grave. Pelos seus fundamentos, tá? Me acompanhem. Hoje, no Diário Oficial da União, saiu publicada a nomeação do Adolfo Saxida, um colega, militante, advogado, uma pessoa que luta muito pelo Brasil. Inclusive, o Adolfo foi aquela pessoa que entrou com uma ação cautelar para que o BNDES fosse obrigado a abrir os seus empréstimos, né, pelo princípio da transparência. E esta semana saiu a sentença. Então, agora aqueles empréstimos para o Porto Mariel, em Cuba, vai ter que ser exposto. Nós, brasileiros, vamos poder saber como foi, quanto foi emprestado, tudo que aconteceu, tudo que a Dilma botou como sigiloso, tá? Bom, então o Adolfo é essa pessoa que briga pelo nosso país. E o Adolfo foi nomeado assessor do ministro Mendonça Filho, do MEC, num alto cargo, né? Ia ser assessorar diretamente o ministro. Gente, às 7 horas da noite, agora há pouco, o ministro ligou para o Adolfo para dizer que, infelizmente, o Adolfo não poderia permanecer no cargo, porque o ministro estava sofrendo muita pressão das pessoas do ministério, da imprensa, pelo fato dele apoiar o Escola Sem Partido. Gente, olha que absurdo! Eles foram lá olhar o Facebook do Adolfo, viram que ele apoia o Escola Sem Partido. Ele se manifestou contra a decisão do Supremo, que viola a imunidade parlamentar do Bolsonaro. Então foram questionar o que ele tem a ver com o Bolsonaro, e ele falou que não, ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele falou como um advogado, uma pessoa das leis. Então, gente, esse momento, nós estamos vivendo um momento em que está havendo um patrulhamento enorme, e qualquer pessoa que seja reconhecida como sendo de direita não pode assumir cargos no governo, porque a petralhada vai e pressiona, inferniza. É aquilo que a gente tem dito, não basta tirar a Dilma, tem que desratizar o Ministério da Educação, desratizar o Ministério da Cultura, desratizar esses professores que querem doutrinar. Eu sugiro ao ministro que coloque, então, alguém que seja a favor da escola com partido. Uma escola que faça doutrinação, que faça a cabeça dos alunos. Por que não coloca o Leandro Carnal, hein? Eu acho que o Leandro Carnal é um excelente nome para o lugar do Adolfo Saxida, que é uma pessoa séria, e apoiar a Escola Sem Partido não pode se tornar impedimento. Olha, já fizeram isso com um general esses dias. Indicaram um general para ser presidente da FUNAI, tá? E foram em cima, porque disse que no Facebook dele tinha uma homenagem lá, alguma coisa ao dia, uma menção ao dia 31 de março. Claro, ele é general, gente. Qual o problema dele fazer alguma citação ao dia 31 de março, que grande parte da população hoje acha que não foi golpe militar, que foi um contra-golpe? Cada vez mais a verdade está vindo à tona, não é? Então, o Adolfo Saxida perdeu a função, tá? O ministro sofreu uma pressão imensa, tá? Porque qualquer pessoa que seja a favor da Escola Sem Partido não pode ficar no MEC. Isso quer dizer que o MEC vai se posicionar contra o Escola Sem Partido, que é um clamor da sociedade. O Brasil inteiro está discutindo a Escola Sem Partido. Em várias cidades, né? Em cidades do interior, cidades grandes, em todos os estados, está todo mundo discutindo a Escola Sem Partido. Existe projeto de lei no Congresso de Escola Sem Partido, em várias assembleias, em várias câmaras, né? Municipais, existe um projeto Escola Sem Partido, e alguém que seja favorável ao Escola Sem Partido não pode ter cargo no ministério, porque a esquerda pressiona. Isso só mostra pra gente que é urgente que a gente vá pras ruas. E eu vou sugerir uma coisa, tá? Dia 31, não é pra gente só pedir o impeachment da Dilma, não.
definitivo. Vamos também com plaquinha de STF sem partido e escola sem partido, porque é por aí que eles estão querendo continuar mandando no país. É pelas escolas, fazendo a cabeça das nossas crianças. Olha que ponto chegou do Adolfo Saxida, só por foi reconhecido como apoiador da escola sem partido, não poder ficar no ministério, um cara sério, tá? E dizendo que ele é ultra radical de direita. Eu conheço o Adolfo, é uma pessoa equilibrada, não tem nada de ultra radical de direita, coisa nenhuma. E vem cá, e se fosse alguém que tivesse colocado alguma coisa no seu Facebook a favor do PT, contra escolas sem partido e não pudesse ser nomeado por esse motivo, imaginem o escândalo que ia ser. A casa ia cair, a petralhada ia toda pra rua, né? Perseguição, perseguição. Que isso? Então nós não podemos aguentar isso calado, gente. Porque a Dilma sai, mas os petralhas continuam dentro da máquina. Nós queremos uma máquina de Estado que seja neutra, que trabalhe, que siga os princípios constitucionais da impessoalidade, né? Da legalidade, da moralidade, da transparência. Isso que está acontecendo não é impessoalidade. Está havendo perseguição a pessoas por causa de sua ideologia. Então, olha só, dia 31, vamos todo mundo pra rua, com as faixas, cartazes de Fora Dilma e STF sem partido e Escola sem partido. Vamos mostrar que nós apoiamos o Escola sem partido. Vamos dar apoio. Quem sabe, assim, o ministro também se sente apoiado. Talvez do lado de lá, embora seja minoria, seja muito mais barulhento do que a gente. Só que tá na hora da gente fazer barulho. Tá na hora da gente mostrar a cara. 31 de julho, gente, todo mundo na rua. Hashtag STF sem partido, contra essas medidas totalitárias do Lewandowski, perseguindo as pessoas que colocam bonecos, que se manifestam, tá? Isso é ridículo, é o fim da picada, é a ditadura do STF. E hashtag escola sem partido, para que não haja a ditadura comunista colocada dentro da cabeça das nossas crianças enquanto elas estão em sala de aula. Pais e mães tranquilos, porque os filhos estão na escola e só estão aprendendo a virar pequenos marxistas. Então vamos lá, minha gente. Hashtag STF sem partido, hashtag escola sem partido. Dia 31, além de, claro, impeachment definitivo. Tchau, querida. Inferniza, é aquilo que a gente tem dito, não basta tirar a Dilma, tem que desratizar o Ministério da Educação, desratizar o Ministério da Cultura, desratizar esses professores que querem doutrinar. Eu sugiro ao ministro que coloque, então, alguém que seja a favor da escola com partido. Uma escola que faça doutrinação, que faça a cabeça dos alunos. Por que não coloca o Leandro Carnal, hein? Eu acho que o Leandro Carnal é um excelente nome para o lugar do Adolfo Saxida, que é uma pessoa séria, e apoiar a escola sem partido não pode se tornar impedimento. Olha, já fizeram isso com um general esses dias. Indicaram um general para ser presidente da FUNAI, tá? E foram em cima, porque disse que no Facebook dele tinha uma homenagem lá, alguma coisa ao dia, uma menção ao dia 31 de março. Claro, ele é general, gente. Qual o problema dele fazer alguma citação ao dia 31 de março, que grande parte da população hoje acha que não foi golpe militar, que foi um contra-golpe. Cada vez mais a verdade está vindo à tona, não é? Então, o Adolfo Saxida... E o Adolfo foi nomeado assessor do ministro Mendonça Filho, do MEC, num alto cargo, né? Ia ser assessorar diretamente o ministro. Gente, às 7 horas da noite, agora há pouco, o ministro ligou para o Adolfo para dizer que, infelizmente, o Adolfo não poderia permanecer no cargo, porque o ministro estava sofrendo muita pressão das pessoas do ministério, da imprensa, pelo fato dele apoiar o Escola Sem Partido. Gente, olha que absurdo! Eles foram lá olhar o Facebook do Adolfo, viram que ele apoia a Escola Sem Partido. Ele se manifestou contra a decisão do Supremo que viola a imunidade parlamentar do Bolsonaro. Então foram questionar o que ele tem a ver com o Bolsonaro. E ele falou que não, ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele falou como um advogado, uma pessoa das leis.
Então, gente, esse momento, nós estamos vivendo um momento em que está havendo um patrulhamento enorme e qualquer pessoa que seja reconhecida como sendo de direita não pode assumir cargos no governo, porque a petralhada vai e pressiona. Cida perdeu a função, tá? O ministro sofreu uma pressão imensa, tá? Porque qualquer pessoa que seja a favor da escola sem partido não pode ficar no MEC. Isso quer dizer que o MEC vai se posicionar contra o Escola Sem Partido, que é um clamor da sociedade. O Brasil inteiro está discutindo a escola sem partido. Em várias cidades, né, em cidades do interior, cidades grandes, em todos os estados, está todo mundo discutindo a escola sem partido. Existe projeto de lei no Congresso de escola sem partido, em várias assembleias, em várias câmaras, né? Municipais, existe um projeto de escola sem partido, e alguém que seja favorável ao escola sem partido não pode ter cargo no ministério, porque a esquerda pressiona. Isso só mostra pra gente que é urgente que a gente vá pras ruas. E eu vou sugerir uma coisa, tá? Dia 31, não é pra gente só pedir o impeachment da Dilma, não. Definitivo. Vamos também com plaquinha de STF sem partido e escola sem partido? Olá, meus amigos, eu sou Bia Kicis. Hoje é dia 11 de julho, são 10 horas da noite e eu estou gravando esse vídeo porque acabei de saber de uma notícia que eu considero bastante grave. Pelos seus fundamentos, tá? Me acompanhem. Hoje, no Diário Oficial da União, saiu publicada a nomeação do Adolfo Saxida, um colega, militante, advogado, uma pessoa que luta muito pelo Brasil. Inclusive, o Adolfo foi aquela pessoa que entrou com uma ação cautelar para que o BNDES fosse obrigado a abrir os seus empréstimos, né, pelo princípio da transparência, e esta semana saiu a sentença. Então agora aqueles empréstimos para o Porto Mariel em Cuba vai ter que ser exposto. Nós brasileiros vamos poder saber como foi, quanto foi emprestado, tudo que aconteceu, tudo que a Dilma botou como sigiloso, tá? Bom, então o Adolfo é essa pessoa que briga pelo nosso país. Que é por aí que eles estão querendo continuar mandando no país. É pelas escolas, fazendo a cabeça das nossas crianças. Olha que ponto chegou do Adolfo Saxida, só por foi reconhecido como apoiador da escola sem partido, não poder ficar no ministério. Um cara sério, tá? E dizendo que ele é ultra radical de direita. Eu conheço o Adolfo, é uma pessoa equilibrada, não tem nada de ultra radical de direita, coisa nenhuma. E vem cá, e se fosse alguém que tivesse colocado alguma coisa no seu Facebook a favor do PT, contra a escola sem partido, e não pudesse ser nomeado por esse motivo? Imaginem o escândalo que ia ser. A casa ia cair, a petralhada ia toda pra rua, né? Perseguição, perseguição. Que isso? Então nós não podemos aguentar isso calado, gente. Porque a Dilma sai, mas os petralhas continuam dentro da máquina. Nós queremos uma máquina de Estado que seja neutra, que trabalhe, que siga os princípios constitucionais da impessoalidade, né? Da legalidade, da moralidade, da transparência. Isso que está acontecendo não é impessoalidade.